27, até o versículo de número 31. Glória a Deus. Se correr. Glória a Deus. É meu sobrinho, então não posso falar, né? Glória a Deus. Isaías 40, a partir do versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Nós exaltamos o Senhor, Deus. Porventura alguém semelhante ao Senhor? Por isso nós tributamos ao Senhor toda a honra, Senhor, e toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, até mesmo pela minha limitação, pelas minhas falhas, mas pela tua bondade e misericórdia, fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus e dizemos amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o livro de Isaías, o profeta Isaías, é um livro bastante profundo, profético. De todos os profetas do Velho Testamento, o profeta Isaías foi aquele que mais falou acerca do Messias, foi aquele que mais proferiu palavras acerca do Salvador, do libertador de Israel e também do libertador das nações, o nosso Salvador Jesus Cristo. Palavras profundas, né? Se nós fôssemos estudar o livro de Isaías, nós iríamos ver que muitas palavras que foram proferidas por Jesus, depois também no Novo Testamento, são cumprimentos ou são citações acerca do profeta Isaías. Mas o capítulo 40, irmãos, nos fala de uma palavra de consolo. Portanto, o capítulo 40 inicia no versículo 1 com esta palavra: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Porque qual era o ambiente? Israel muito provavelmente já havia sido dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E muito provavelmente o que restara das duas divisões agora estava sendo ameaçada, ou muito provavelmente já estava cativa
na Babilônia. Só para os irmãos entenderem qual era o contexto dessa mensagem. Aí Deus envia o profeta Isaías para proferir essa palavra de consolação. Tanto é que no versículo 3 o Senhor fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Os irmãos se lembram? Quem é a voz daquele que clama no deserto? É uma palavra profética. Aqui está citando lá na frente o profeta que antecede o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chamado de João Batista. Quando ele estava no deserto, ele se apresentou, como a voz que clama no deserto. Mas resumidamente, irmãos, esse texto aqui, essa palavra é uma palavra de consolo. Uma palavra de consolo, mas também uma palavra de lembrete. Deus está usando o seu servo, o profeta Isaías, para lembrar a nação. Porque se existe algo que o ser humano tem facilidade, é de esquecer. Se existe algo que nós fazemos com facilidade, é de nos esquecermos. Até por isso que nós precisamos anotar. Quando alguém tem uma boa ideia, é necessário que essa pessoa anote. Porque facilmente, irmãos, pela distração do dia, pelos muitos afazeres, pelas preocupações, que essa pessoa irá se esquecer daquilo que veio à sua mente. Então Deus envia o profeta Isaías para lembrar a nação, lembrar o povo, trazendo uma palavra de consolo, mas também uma palavra de confronto. Em qual sentido essa palavra de confronto? Exatamente nos versículos que nós lemos. Rapidamente, porque nós não vamos nos estender muito hoje. Nós temos aqui algo preparado depois para os irmãos. Mas a palavra de confronto do profeta Isaías para aquela nação é a seguinte: olha qual era as palavras que se ouvia no meio daquele povo. Porque dizes, pois, ó Jacó, e por que tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Essas eram as palavras que se ouviam, que se falavam, ou talvez que se pensavam no meio da congregação de Israel. Que palavras eram essas? O que eu estou fazendo está escondido do meu Deus. O meu caminho está encoberto do meu Deus. Aquilo que eu faço, o meu juízo está passando de largo diante do meu Deus. Aí Deus levanta o profeta Isaías para trazer essa mensagem àquela nação, para aquele povo. E são essas palavras que eu gostaria de repeti-las a você, caro ouvinte, nessa noite, baseado nessa pergunta: quão grande é o teu Deus? Quão grande é o nosso Deus? Essas palavras, elas foram assertivas. Por que elas foram assertivas, irmãos? Porque o povo havia se esquecido de quem era Deus. Eles estavam caminhando a passos largos em direção contrária à vontade de Deus. Agora Deus toma o profeta para falar aos seus ouvidos. E não é assim que acontece conosco, irmãos. O Senhor toma os seus vasos, os seus profetas, para nos trazer de novo para a sua presença. Tem hora que são os profetas desconhecidos de longe, mas tem hora que são os profetas da casa.
Tem hora que os profetas é o seu pai e a sua mãe. Tem hora que os profetas que o Senhor levanta é o seu próprio filho. Mas nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos e atentos para aquilo que o Senhor está falando conosco. Por que, irmãos? Porque já nos advertiu a palavra do Senhor: não endureçais o vosso coração quando pelo Senhor fores advertido. O Senhor corrige, o Senhor açoita, o Senhor traz para perto a todos a quanto ama. Se o Senhor fala é porque Ele ama. Não é assim. Nós estamos hoje comemorando o Dia das Mães e a mãe corrige o filho. Não corrige. Por quê? Porque ama o seu filho. Muitas das vezes a correção não fica somente nas palavras. Por quê? Porque a mãe ama o seu filho e quer o bem do seu filho e quer a prosperidade do seu filho. Por isso o corrige, por isso o instrui, por isso o ensina. Nós vemos aqui em Provérbios 31 aqueles conselhos, daquela mãe para aquele rei. Não dê a sua força para as mulheres, não se dê ao vinho. São todos conselhos. Então agora, se uma mãe que ama os seus filhos corrige-os, chama-os, quem nos dirá então o nosso Deus, irmãos? Que não vai usar então de uma tempestade, como foi aqui pregado pelo Maicon, que não vai usar de uma tempestade como uma lição para nos ensinar algo, que não vai usar um profeta de longe, de perto, mas para trazer você para perto de novo da presença de Deus. A primeira coisa que o profeta lembra acerca do tamanho, da grandeza de Deus, está no versículo 12, 40, versículo 12, que é a majestade de Deus em relação à criação. Versículo 12. Lembra, irmãos? Palavra do Senhor através do profeta para aquela congregação, para lembrá-los de quem era Deus. Versículo 12. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus pelos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Deus está usando o profeta para fazê-los lembrar de que Deus é soberano e grandioso, e tão grande, mas tão grande que é maior e domina sobre a criação. E ele faz aqui uma comparação. Mediu. Os irmãos já viram as águas do mar? É isso que o profeta está falando. É grande. Você olha, você não vê o fim daquelas águas, daquelas ondas. Aí o profeta chega: vocês acham que é grande? Mas o nosso Deus, o teu Deus, mediu com um punho as águas. Se você acha que o mar é grande, então o nosso Deus é maior, porque Ele tomou pelo punho da sua mão e mediu as águas do oceano com a sua mão, com a concha da sua mão. Então essa é a grandeza, a majestade de Deus em relação à criação. O segundo ponto que o profeta lembra aquela nação é a majestade de Deus em relação ao conhecimento. Quem guiou o Espírito do Senhor, versículo 13, e que conselho
conselho? E que conselheiro o ensinou? Com quem porventura tomou conselho, para que lhe desse entendimento, que lhe mostrasse as veredas do juízo, e que lhe ensinasse sabedoria, e que lhe fizesse notório o caminho da ciência? Olha o que o profeta está falando. Quem porventura é o sábio, ou quem é o sabedor na face da terra, que deu conselhos a Deus? Quem é o professor que ensinou matemática ao Senhor? Quem foi o professor de agronomia, ciência, que ensinou e deu conhecimento ao nosso Deus? Porventura existe tal conselheiro? O profeta está falando, irmãos. Por quê, irmãos? Porque tem horas que a gente pensa que o Senhor não é sábio. A gente ora e quer falar, Senhor, faz assim e faz assado. Parece-nos que Deus não sabe o que está fazendo. Mas receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, que o nosso Deus, o teu Deus, não tomou conselho, não pediu sabedoria, não consultou o Google para ter conhecimento. Todo conhecimento foi lhe dado e a Ele pertence. Aleluia, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Provérbio nos diz que muitas são as palavras do homem que saem da sua boca, mas é da boca de Deus que sai a resposta. Do seu coração, da sua mente, da minha mente saem muitas palavras, mas é da boca de Deus que sai a palavra certa, a palavra de sabedoria, irmãos. Então o profeta está trazendo isso ao conhecimento. Porventura, quem foi o seu conselheiro? Meus irmãos, isso gera em nós temor e tremor de estarmos diante de um Deus tão grande e majestoso como esse. Aleluia, Deus. Terceiro ponto que o profeta fala aqui aos ouvintes é em relação à majestade de Deus comparado com as nações. Versículo 15 ao versículo 18 está escrito assim: eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como pó miúdo nas balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequenina. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa pequena e vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com o que o comparareis? Olha a grandeza de Deus comparado às nações. Ele as considera como pó miúdo na balança, e como uma gota de um balde. Olha aqui, pequenez diante do nosso Deus. O versículo 16 é interessante, irmãos. O profeta fala assim, nem todo o Líbano basta para o fogo, nem todos os animais bastam para os holocaustos. Sabe o que o profeta está falando? Nem que vocês queimassem todos os animais e trouxessem diante do altar em holocausto, nem ainda assim seria suficiente comparado àquilo que o Senhor é digno de receber. Nem se vocês queimassem todo o Líbano e fizessem uma fogueira e queimassem todos os animais, ainda assim não seria suficiente. Quarto ponto para nós encerrarmos: a majestade de Deus em relação aos ídolos. Do versículo 19 ao versículo 21 está escrito assim: o artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela.
Olha o que o profeta está falando. Aqui está falando de uma pessoa que fabrica imagens de escultura. Então ele está falando do processo de fazer uma imagem de escultura. Um vai lá e prepara a imagem, outros vai lá e cobre com ouro, e alguém vai lá e funde cadeias de prata para ela. O empobrecido, aquele que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompa. O construtor sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura, não sabeis, ou não ouvis, ou desde o princípio vos não notificou isto mesmo, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Olha o que o texto está nos falando. Nós já estamos encerrando. A soberania do nosso Deus em comparação às imagens de escultura. São feitas, são esculpidas, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não podem alcançar ninguém. E o nosso Deus? Nós não temos nenhuma imagem que expressa a imagem de Deus para nós o adorarmos. Mas olha quem é esse Deus. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. É Ele que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiam na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles, e secam-se, um tufão, como a bragana os levará. A quem, pois, farei semelhantes, para que lhes seja semelhante, diz o Senhor Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta os seus exércitos, que a todas a chama pelo seu nome, por causa da sua grandeza, das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Encerrando, versículo 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas, aqui tem um mas, irmãos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo, irmãos? Para encerrar aqui, Mateus, para encerrarmos aqui, até os jovens vão correr e vão se cansar. Até os jovens que são chamados e tomados por aqueles que têm muita força, correm e se cansam. Mas aqui tem uma promessa, irmãos. Atenção, aqui tem uma promessa. Aqueles que esperam no Senhor. Então não se preocupe. Não traga indignação para o seu coração. Não deixe a sua mente ser tomada por preocupações. O texto aqui nos deu uma palavra, irmãos. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles terão as suas forças renovadas. Você está fraco? Está sem vigor?
Talvez alguém entrou aqui e o Espírito do Senhor está falando no meu coração, que talvez alguém entrou aqui essa noite falando isso: Senhor, eu estou tão fraco, estou sem forças, estou indo porque preciso ir. Mas lembre-se disso, você não está servindo a um Deus esculpido em pedra, irmãos. Você está servindo e você está diante de um Deus que a Ele nada se compara, irmãos. Não pediu conselhos, não tomou sabedoria. As nações são como pó diante dele. Então sabe o que impede você nessa noite de receber aquilo que você precisa? Você está à distância de apenas uma oração, irmãos. O que distancia você de receber aquilo que você precisa é uma oração, uma palavra, um sussurro, como Ana. E Ele ouvirá e responderá aquilo que você necessita. Amém? Que Deus abençoe. Passei 5 minutos ali, irmãos, porque é difícil a gente se conter diante daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.